Itália transfere 40 migrantes para centros de detenção na Albânia. Críticos questionam legalidade e alertam para o precedente criado. De visita à China, o primeiro-ministro espanhol apela a Xi Jinping a dialogar com os Estados Unidos para pôr fim à guerra comercial. A Itália transferiu 40 migrantes sem autorização de permanência no país para centros de detenção geridos por italianos na Albânia. Parece ser a primeira vez que um Estado-membro da União Europeia envia com sucesso migrantes a quem foi negado o direito de asilo para um local que não é nem o país de origem deles, nem um país de trânsito. Grupos de defesa dos direitos humanos e peritos jurídicos denunciaram a decisão de Roma. Manifestaram preocupação quanto à legalidade da medida e ao precedente que poderá criar. Os Países Baixos já mostraram abertura para acordos semelhantes com Estados como o Uganda. Ao abrigo do acordo entre Itália e Albânia, até 3.000 migrantes interceptados pela Guarda Costeira italiana em águas internacionais podem ser enviados todos os meses para solo albanês. Aqueles a quem é dado asilo são transferidos de volta para a Itália, os outros enfrentam a deportação diretamente do território da Albânia. O primeiro-ministro espanhol informou ter discutido com o presidente chinês as tarifas impostas pelos Estados Unidos a Pequim, tendo apelado a conversações entre ambas as partes para resolver a guerra comercial em curso. Le he trasladado al presidente Xi, como he dicho también en otras ocasiones, públicamente ante los medios de comunicación, que las guerras comerciales no son buenas, no gana nadie y que probablemente no, estoy seguro, el mundo necesita que tanto China como Estados Unidos hablen. Após o encontro com Xi Jinping, Pedro Sánchez afirmou que, embora a China e a União Europeia tenham diferenças, devem encontrar soluções negociadas para estas questões. Sendo que, na sequência das recentes movimentações, o Bloco Europeu tem tentado estabelecer uma relação mais equilibrada com a China. Espanha defende, por sua vez, que uma maior cooperação com Pequim em áreas de interesse comum tornaria mais fácil enfrentar a tempestade criada pelos Estados Unidos. Ainda assim, os líderes europeus temem que Pequim inunde a União com produtos a preço de saldo em consequência das tarifas de Washington, o que prejudicaria os produtores locais. Esta foi a terceira deslocação do líder espanhol ao país nos últimos 2 anos. A última ocorreu em setembro de 2024, no âmbito de discussões comerciais entre a União e a China. A China vai aumentar as taxas alfandegárias sobre todos os produtos norte-americanos para 125% a partir de sábado, mas confirmou que esta será a última subida das tarifas. Anunciada na sexta-feira, a subida surge na sequência da decisão dos Estados Unidos de aumentar as taxas para um total de 145% sobre os bens importados da China. Em comunicado, o Ministério das Finanças chinês informou que a retaliação contínua deixou de fazer sentido do ponto de vista económico, mesmo que os Estados Unidos continuem a impor direitos aduaneiros mais elevados, falando mesmo numa anedota da história da economia mundial. A China acrescentou, no entanto, que se os Estados Unidos colocarem em risco os interesses do país, lutará até ao fim. Nas bolsas norte-americanas, o S&P 500 e o Dow Jones caíram na sequência da notícia. O dólar também caiu quase a 2% em relação ao euro. No início da semana, Trump suspendeu a maioria das tarifas por um período de 90 dias, mas deixou de fora os produtos chineses. Ksenia Karelina aterrou nos Estados Unidos na noite de quinta-feira, depois de ter sido libertada pela Rússia numa troca de prisioneiros. Karelina foi recebida na base conjunta Andrews, em Maryland, por familiares e amigos. A cidadã russo-americana foi libertada em troca de um homem russo-alemão preso por contrabando que enfrentava uma pena de prisão de 20 anos nos Estados Unidos. A antiga bailarina faz parte de um número crescente de norte-americanos detidos na Rússia nos últimos anos, depois das tensões entre Moscou e Washington aumentarem devido ao conflito na Ucrânia. Karelina foi detida na Rússia em fevereiro de 2024 e condenada por traição na sequência de uma doação de cerca de $52 a uma instituição de caridade que ajuda a Ucrânia. As autoridades norte-americanas classificaram o caso de ridículo.